Hoje eu vou falar sobre ecossistema de cadernos, talvez vocês tenham ouvido falar muito sobre isso, e a gente vai conversar um pouco sobre ecossistemas. Eu não vou mostrar o meu ecossistema hoje, porque eu vou fazer um vídeo completo só sobre o meu ecossistema, e aí lá nesse vídeo eu vou falar sobre cada caderno separadamente, vou mostrar eles com calma e tranquilidade, e aí a gente vai poder olhar com bastante calma e do jeitinho que a gente gosta, para que é cada coisa, sem pressa nenhuma. Hoje eu quero falar sobre o conceito de ecossistema de cadernos. Por que eu pensei nesse vídeo? Eu acho que muita gente tem vontade de se organizar e começa bem animada, compra um monte de coisa e depois de um tempo abandona. Como a gente criar um ecossistema pode ajudar a nossa mente a se organizar, e aí isso vai conversar com os vídeos que eu já vinha fazendo para vocês, que a gente já veio conversando desde o começo sobre por que a organização importa, e, enfim, todos esses vídeos que a gente fez. Eu falei isso, mas antes de você comprar um planner, comprar um caderno, escolher um método, você tem que se perguntar por que eu quero me organizar. Eu já fiz um vídeo falando do porquê que a organização é importante, né? E como você deve se organizar, eu vou deixar ele linkado aqui. Você precisa responder talvez algumas perguntas. Quero me organizar para ter mais clareza? Quero me organizar para parar de esquecer as coisas? Para diminuir a ansiedade? Para dar conta da minha rotina? Então, essas são algumas perguntas que talvez ajudem você a pensar melhor sobre como você quer se organizar, e a partir daí a gente vai para os próximos passos para montar o seu ecossistema de cadernos. Depois que a gente pensar no real motivo da organização, do porquê que a gente quer se organizar, aí a gente vai partir para o método e o caderno. Então, aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre caderno de estudo e um vídeo que fala sobre o método Bullet Journal. Eu vou deixar linkado. E para quem nunca fez nenhum tipo de organização, eu já disse isso, mas a minha sugestão é: tenha um caderno de estudo e tente utilizar o método Bullet Journal para se organizar. E a partir daí, você dá sequência a essa coisa de ter mais cadernos e criar um ecossistema. Mas vamos partir do ponto de que você já sabe o que você quer e para que você quer, e aí você vai montar um ecossistema de cadernos. A minha primeira dica é: quanto mais simples, quanto mais fácil seja esse ecossistema, mais chances tem de você consolidar isso na sua rotina. Então, por exemplo, a gente costuma ver por aí muitos vídeos de coisas cheias de desenhos, cheias de lettering. Eu tenho isso, tá? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um caderno onde eu coloco adesivos, onde as coisas são cheias de lettering, de coisas assim. Mas, se você está iniciando na organização e você já iniciar dessa forma, isso vai ser uma cobrança muito grande na sua cabeça. O dia que o seu lettering não ficar bom, você vai odiar a organização daquele dia. O dia que você não tiver adesivo, você não vai querer usar o seu caderno. Então, a minha sugestão é aquilo: começa pelo básico, tenta não se preocupar com estética, tenta não se preocupar com design, tenta se preocupar com o básico mesmo, escritas de forma simples, para você não ficar preso a pressões estéticas e isso atrapalhar o seu processo de organização. Depois, no futuro, com 2 meses eu quero começar a tentar fazer um título mais elaborado. Legal, mas agora no começo o título basta ter o título e grifado de marca-texto já é suficiente para você saber que aquilo é um título. Entende onde eu quero chegar? E até é bom a gente falar isso. Esse caderno aqui é desse ano, tá? Não é caderno de antes. Ó, título grifado com marca-texto. Tem uns que nem grifado não tá. Não sei se vai aparecer na câmera. Título feito no lettering. Ó, título com lettering. Título com lettering. Então, assim, não é uma obrigação. Você faz conforme você está afim. Eu ia falar que conforme você tem essa criatividade, mas eu acredito que criatividade, ela é uma coisa que pode ser treinada. Então, você pode desenvolver e melhorar a sua habilidade de criatividade. Então, eu acho assim, vale a pena começar no básico e depois ir avançando, já que o seu intuito é ter isto totalmente estético. Tem gente que não tem essa necessidade, segue no básico e vamos embora. Para um ecossistema de cadernos funcionar, ele precisa ser um sistema que capture, processe, organize, registre as ideias que você tem. Então, você tem que pensar nesses 4 tópicos, né, para você poder organizar o seu caderno de tudo. Ele tem que estar ali integrado à sua rotina e tem que fazer sentido para ninguém mais
Ninguém menos que você. Não precisa fazer sentido para todo mundo. Você precisa ter, por exemplo, eu tenho um Morning Pages, que é um caderno onde eu faço um fluxo de consciência todos os dias, ou os dias que eu posso de manhã. Se isso aqui não fizer sentido para você, por que você vai ter um Morning Pages? E até por isso eu não vou trazer o meu ecossistema aqui, porque eu não quero que você pegue este vídeo e fale, vou fazer os mesmos cadernos que ela, porque talvez os cadernos que eu uso não façam sentido para você. Vou dar outro exemplo. Eu tenho mais de um caderno relacionados à leitura. Ah, Isis, por quê? Porque eu produzo conteúdo de leitura aqui, produzo conteúdo de leitura no TikTok. Então, para mim, é um assunto importante. Eu sinto a necessidade de ter esse espaço, às vezes mais de um espaço, para anotar informações sobre leitura. Se você não é uma pessoa que lê muito, qual é a necessidade que você vai ter de ter, por exemplo, 2 cadernos de leitura? Não vai ter. Ah, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de jogos online, que gosto de música. Por exemplo, eu não ouço música, e eu sei que tem gente que tem caderno para rastrear as músicas mais ouvidas do mês. Eu não consigo fazer isso porque eu não ouço música. Se eu abrir o meu Spotify agora, provavelmente só vai ter música infantil, porque eu só coloco música pro meu filho escutar. Então, eu espero que, talvez eu tenha sido meio prolixa, mas eu espero que vocês estejam entendendo que a função do ecossistema é servir a sua cabeça, e não o contrário. É o ecossistema que vai se adaptar ao seu cérebro, e não o seu cérebro vai se adaptar ao ecossistema. Então, você vai montar e vai pensar no que você precisa. Ah, Isis, eu não sei o que eu preciso. Então, tá, eu já falei também. Acho que foi no vídeo sobre por que a organização importa, que durante um tempo eu fiz o processo inverso. Porque normalmente, quando a gente fala de organização, a gente anota e planeja para executar. E durante um tempo eu executava para anotar. Então eu fazia anotações de tudo que eu havia feito no meu dia, tanto da casa quanto do trabalho, ou da época que eu estudava, para conseguir entender aonde é que eu precisava me organizar e o que é que eu precisava de planejamento prévio, o que precisava de rastreio de execução, entendeu? E aí você tá aqui olhando fundo assim, ai, mas isso aí só vai valer para quem trabalha, para quem estuda, e não é. Isso vale para todas as pessoas. Até se você que tá me assistindo é uma dona de casa que não trabalha fora e não estuda, só fica em casa, você tem seus afazeres domésticos, você cuida da sua casa, você gerencia a sua casa. Gente, gerenciar uma casa é uma tarefa muito complicada. Então a senhora vai ter, eu tô falando senhora como se eu tivesse uma senhorinha vendo esse vídeo, mas vocês entenderam. Então, a pessoa, por exemplo, que gerencia uma casa e não trabalha fora, ela tem um trabalho complicadíssimo, porque ela tem que gerenciar o fornecimento dentro da casa de comida, então ela precisa estar sempre atenta ao que tem no estoque, às listas de compra, ela é uma pessoa que tem que estar atenta às contas, talvez não seja ela que pague as contas, mas seja ela que gerencia a organização do pagamento dessas contas, ela tem que estar atenta à organização, por exemplo, de limpeza. Se ela vai lavar roupa hoje, se ela vai lavar roupa amanhã, ela vai estar atenta ao tempo para saber se hoje vai chover, amanhã vai chover, ela planeja lavar roupa amanhã, mas vai chover, então ela vai adiantar lavar roupa para hoje, a tarefa de hoje ela vai jogar para amanhã. Cara, dá super para usar, por exemplo, um método de ecossistema de cadernos para planejar o seu dia a dia na sua casa. E isso aí vai se aplicar a todos os tipos de coisas que vocês fazem na vida de vocês. Tudo pode ser anotado, rastreado, medido e estar dentro de um ecossistema. A quantidade de cadernos, ela não importa. Você pode ter 1 caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, 4 cadernos. Tem comentário aqui no YouTube, no meu vídeo, uma moça comentou, que eu falei, eu acho que eu tô usando uns 6 cadernos no meu ecossistema atual, e ela falou assim, nossa, eu uso bem mais de 6 cadernos. E eu queria muito que ela me contasse, ela não respondeu, eu queria muito que ela me contasse o que é tudo isso de caderno que ela usa. Mas é isso, é a rotina dela, e eu imagino que ela compartimente isso, tudo seja separadinho. Então, digamos que ela vai ter um caderno pro mercado, um caderno para isso, um caderno para aquilo. Gente, eu acho maravilhoso, e você vai fazer isso de acordo com o que você sente necessidade. Quando eu iniciei o meu ecossistema, eu usava 2 cadernos, um financeiro e um de tudo. Aí eu fui abrindo, peguei um planner, aí eu vi que um planner só para mim não dava, precisava de 2. Aí eu abri um caderno de leitura, aí eu vi que o caderno de leitura um só não funcionava. Então assim, eu fui aumentando, diminuindo, organizando os meus cadernos. Ora eu tiro um, ora eu tiro outro, às vezes eu adiciono, às vezes não. Essa questão do sistema, ele não é fechado, ele é adaptável para aquilo que você quer fazer. Em relação a materiais, eu recomendo você usar um brochurinha baratinho. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui, mas eu vou pôr uma foto, que eu ainda uso desses. Tem na Shopee. No próximo vídeo, quando eu mostrar o meu sistema, eu vou mostrar com tranquilidade, com calma, vou dar indicações de loja. Você pode comprar um desses bem baratinhos, cadernos, tem de todo tipo, tem pontilhado, tem liso, tem quadriculado,
para você iniciar. Eu acho que no início, quanto mais barato, aqui nesse canal você não vai ver incentivo a gastos absurdos. Então, quanto mais barato, melhor. Eu uso desses baratinhos até hoje para várias coisas e eles valem muito a pena porque eles são super adaptáveis e funcionam super bem. A partir daqui, eu vou dar minha opinião de como eu montaria um ecossistema de cadernos se eu tivesse que fazer isso hoje e você chegasse para mim e falasse, Isis, me ajuda a montar um ecossistema de cadernos. Eu começaria com um planner ou um caderno de tarefas, algo rápido, prático. Na Shopee tem algumas opções baratinhas, até R$50, que tem a estrutura mensal e que tem algumas estruturas montadas. Ou você usar um caderno liso como esse e aplicar o método Bullet Journal para organizar suas tarefas, também é uma boa opção. Outra coisa que eu faria seriam as morning pages, né? Essas páginas matinais, tá? O conceito de páginas matinais, ele vem do livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que é um guia para desbloquear a sua criatividade. Como eu disse, a criatividade, ela é uma coisa que pode ser treinada, né? Então, você pode aguçar a sua criatividade e melhorar ela em vários sentidos da sua vida. E aí, você vai escrever 3 páginas em fluxo de consciência, sem necessariamente você ter meio, começo, fim, você vai colocar ali dentro tudo que está dentro da sua cabeça. O ideal é que elas sejam escritas logo ao acordar, se é possível que você encaixe isso na sua rotina. E aí você vai escrever ali. E, gente, eu sou muito suspeita para falar das morning pages, porque elas mudaram a minha vida. No sentido de que elas tiraram... Olha que loucura, né? Eu sempre tive essa organização e esse sistema de cadernos há muitos e muitos anos. E foi as morning pages que conseguiu desovar a minha cabeça. Ela conseguiu fazer as páginas matinais, conseguiu fazer com que eu acordasse, fizesse essas páginas matinais, e eu não necessariamente faço assim na hora que eu acordo. Muitas vezes eu faço o meu trabalho antes de entrar no ritmo do trabalho. Mas foi aí, com essa técnica, que eu consegui tirar o peso do dia de dentro da minha cabeça, porque muitas vezes a gente fica com muitos pensamentos soltos, perdidos, que a gente não consegue organizar e alinhar. Eu sempre falo isso aqui, como neurodivergente, eu tenho muita dificuldade com pensamentos. A minha cabeça, ela tem 37 abas abertas, uma tá tocando música, 2 estão rodando um vídeo e o resto tá travado. Então, assim, escrever de manhã tem sido uma coisa que mudou a minha vida e eu indico para todo mundo. Se você não pode fazer isso de manhã, uma outra ideia é você manter um diário, escrever ali sobre o seu dia, o que aconteceu, de forma... Não é de forma organizada, é de forma de fluxo de consciência. Só jogar ali na página mesmo, sem a intenção de voltar e reler, sem a intenção de ficar se preocupando com isso aqui. É registrar o dia mesmo. Eu acho assim, registrar o nosso dia faz com que a gente olhe para os acontecimentos depois que eles passaram, como se a gente estivesse vendo de fora, sabe? Isso muda um pouco o foco das coisas, e às vezes coisas que na hora que acontece, aquela coisa gigante, quando você vai escrever sobre elas, você fala assim, nem era tão importante assim. Ou era muito mais importante do que eu pensei. Então eu teria ou um caderno para fazer essas páginas matinais, ou um caderno para fazer o diário. Se você tiver alguma dúvida sobre as páginas matinais, pode escrever aqui no comentário, que eu adoraria ajudar vocês sobre isso aqui, porque, assim, para mim foi revolucionário. Surpreendendo um total de 0 pessoas, outra coisa que eu sugeriria seria um caderno de tudo. Gente, já tem vídeo no canal sobre isso. Como o nome diz, no caderno de tudo você pode anotar tudo. Então, você pode colocar trechos de livros, pesquisas, ideias. Se as páginas matinais são uma impressão do fluxo de consciência da minha cabeça, o meu caderno de tudo, ele é como se fosse um print screen do que acontece dentro do meu cérebro. Então, assim, e não ironicamente, ele tem planejamentos. Aí ele tem anotações sobre um vídeo que eu tava vendo. Aí você vai mais pra frente, ele tem mais anotações em outro formato sobre outro vídeo que eu estava vendo. Aí aqui eu tenho minutagem de vídeo no YouTube. Provavelmente eu estava editando algum vídeo, eu precisava fazer linkagem dos vídeos, que eu fico falando no meio do vídeo. Eu vou linkar tal vídeo aqui, aí eu esqueço. Aí aqui, ó, minutagem de vídeo no YouTube. Anotação de leitura enquanto eu tô lendo. Indicação de livro. Uma lista, eu tava vendo um vídeo da Fala Fernanda, diva. Assista o canal da Fala Fernanda, ela é uma diva. Aí eu tava vendo um vídeo dela, ó, que ela mostra os vídeos da estante, ela vai indicando. Aí eu fiz uma lista gigantesca dos vídeos que ela indicou. Aí aqui eu fiz da Kindle Weeks, porque teve Kindle Week, acabou esses dias, e aí eu queria indicar uns vídeos do meu canal.
Aqui é sobre Clarice Lispector. Então, assim, isso aqui é como se você estivesse tirando print das abas que tem dentro da minha cabeça. Eu super indico você ter um caderno de estudo. É uma ótima coisa para começar o seu ecossistema e para, a partir daqui, você ramificar e abrir mais cadernos, tá? Porque daí você pode filtrar o que você anota com frequência. Ah, eu faço muita anotação de pesquisas acadêmicas. Você vai ter um caderno de estudo. Ah, e eu gosto de anotar muito sobre leitura. Então você vai ter um caderno de leitura. Ah, enfim. E aí, gente, o céu é o limite, tá? O céu é o limite. Eu tô falando, dando esses exemplos, porque eles são os exemplos que passam comigo. Mas você pode colocar o que você quiser. A beleza do ecossistema é que ele tem que funcionar para você, não tem que funcionar para mais ninguém. Então você pode ter um caderno, 2 cadernos, 5 cadernos, 10 cadernos, 15 cadernos, desde que isso funcione para você. E, como eu já falei também, você pode começar com um caderno e aumentar. Você pode começar com vários cadernos e diminuir. Gente, não existe receita de bolo para coisas como essas, porque elas são extremamente pessoais, tá? Organização não é copiar um sistema pronto, você não vai entrar no vídeo de alguém, copiar o ecossistema dela e isso vai funcionar para você. Esquece, isso não vai dar certo. Você vai observar a sua própria vida, observar o que te acompanha. No próximo vídeo, eu prometo que eu vou mostrar para vocês o meu ecossistema detalhadinho, tá? Eu vou mostrar todos os cadernos que eu uso, vou explicar como eles funcionam, vou mostrar com calma o que eu anoto, vou mostrar materiais que eu uso também, tá? Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui, onde eu mostro tudo que eu vou usar para me organizar em 2026. Aí, no vídeo seguinte, eu vou dar atualizações, porque muita coisa mudou, muita coisa foi adicionada, algumas coisas foram retiradas, e aí eu vejo vocês no próximo vídeo.